Dourada é quanto? Obrigadão. Tira as produções lá na Casa de Fora, à noite. Gente, então vigiar essas pessoas como se a gente fosse idiotas. Esse sistema de controle exagerado, essa coisa militarizada na cultura, ela é culpada por muitas mazelas nossas, muitos problemas nossos, porque a gente deixou se interpor entre o nosso corpo e o corpo da Terra esse mandato político de gente que está abaixo da crítica. Então, assim, nós atribuímos mandato a gente que não deveria nunca ser dado poder nenhum. Nós temos esse gesto generoso. Viva o Tacumã! É o meu cineasta preferido, ele está bem ali na minha frente. Ó, ele está fazendo a curadoria da mostra de cinema indígena. Viva o Tacumã! Viva a Marta! Então, viva nós todos! Cada um de nós! Então, nós temos que querer bem a cada um de nós. A gente tem que ser capaz de querer o nosso próprio bem. Vamos fazer um esforço para a gente querer que nós possamos estar bem. Se a gente conseguir fazer esse esforço de ficar bem, nós vamos ser capazes de receber gestos como esse do ritual do Wi-Fi, como uma bênção na sua vida. Isso te enche de ânimo, de energia e um sentimento daquilo que nós falamos que é o bem viver. Bem viver. O que é bem viver, gente? Bem viver é um estado pessoal de estar se sentindo conectado com tudo ao seu redor, desde o chão, por isso que eu tirei aquele plástico que estava no meu pé. Quando eu vi a Marta aqui, assim, eu me lembrei que os parentes dela se saúdam assim. Então, a gente fala, a bênção. Isso. Olha, nós temos um repertório de educação tão rico nas nossas próprias comunidades que se a gente não tivesse prédio de escola, não ia fazer falta. Nós temos que conseguir as nossas pedagogias. Nós temos que ser capazes de reconhecer as nossas próprias pedagogias. Nós não reconhecemos as nossas próprias práticas pedagógicas e atribuímos valor àquilo que os outros trazem para a gente.
A gente tem o necessário, mas nós ficamos sempre achando que alguém vai trazer alguma coisa para nós. Nós já temos tudo. A gente tem o ar maravilhoso, a gente tem esse céu absurdamente azul, a gente tem essas incríveis folhas, flores e árvores e troncos todos por aí. Se a gente der a bobeira, daqui a pouco a gente não tem os rios, porque estão drogando os nossos rios com mercúrio do garimpo. O garimpo é uma peste. O garimpo está na nossa cultura colonial. Aliás, nós estamos numa grande e histórica cidade garimpeira, não é isso? Nós estamos nessa cidade que nasceu do garimpo. O território Yanomami está invadido por garimpo. O povo Munduruku está sendo ameaçado pelo mercúrio do garimpo. Então, nós vamos continuar com esse destino, com uma prática econômica atrasada, predatória, mas que tem a mística de buscar o ouro. Buscar o ouro. Para buscar o ouro, eles estragam todo o caminho, na ida e na volta. Não tem um caminho para buscar ouro limpo. Não tem um caminho para pegar o ouro limpo. Todo ouro é sujo de sangue. Vocês podem sentir, nossa, mas que pesado. Todo ouro é sujo de sangue. Ou ele é sujo do sangue negro, ou ele é sujo do sangue indígena, ou ele é mais absurdamente, tem o sangue da nossa mãe, a terra. Não é possível tirar ouro, gente, sem dor. Eu fui cumprimentar uma vez o meu amigo Davi Copenaua e por pura distração eu levava no dedo, onde está esse tucum aqui, um enfeite que devia ter algum ouro nele. O Davi olhou na minha mão e falou: Renato, o que é isso? Olhou na minha mão, o que é isso? Gente, vocês não imaginam quanta vergonha. Mas culturalmente a gente é iludido com essa ideia de que botar alguma coisa brilhante, de ouro, no dedo, na mão, no braço, no pescoço, é bonito. Por que é bonito? Por que é mais bonito um anel de ouro do que um anel de tucum? Se você tem preferência por ouro, eu queria que você me dissesse por que ele é mais bonito do que o de tucum. Então, nós somos colonizados no nosso gosto estético. O nosso gosto estético é colonizado por ideias como usar anel de ouro, brinco de ouro, cordão de ouro, sem prestar atenção que nós estamos empesteando o planeta enquanto saímos por aí exibindo esse programa. Olha, eu tenho tanta coisa para falar com vocês, porque o rosto de cada um de vocês me evoca ideias sobre nós. A experiência coletiva, a experiência de nós, nos outros. Nós outros que reclamamos uma Pachamama, nós outros que reclamamos uma Mãe Terra, nós outros que reclamamos o bem viver, mas a gente reclama, mas não sabe como chegar lá, né, Mário? Reclama e fica pensando, como é que a gente vai chegar lá? Quem sabe a gente vai chegar em algum lugar se a gente começar a nos mover pela nossa ancestralidade. Nós fomos recebidos aqui
pelos copos pintados de urucum, com uma disposição tão gentil de cantar e dançar para nos recepcionar aqui. Eu sei que se a gente tiver um espaço aberto, muitos outros parentes virão aqui cantar, abençoar esse encontro com suas palavras e com a sua presença, de uma maneira que confirma como nós somos capazes de nos autogovernar. Nós somos capazes de nos autogovernar. Foi essa a mensagem que a presença de vocês aqui nessa praça, na tenda multiétnica, que já está na sua 10ª montagem, como me disse o Murilo. O Murilo foi me buscar e ele falou comigo: era para você estar lá às 9 horas da manhã. Eu falei com ele. Que? Mas às 9 horas da manhã eu estava tomando café. E às 10 horas eu estava dando entrevista. Viva! Viva! A oportunidade de estar encerrando essa fala com vocês aqui no Pena e acompanhar dessa nossa querida cantora, poeta, escritora, essa mulher que organiza a vida da comunidade dela. Então, às vezes, um gesto de hoje produz efeito daqui a 30, 40, 50 anos. Nós temos uma urgência muito grande, a gente quer que as coisas aconteçam semana que vem, o ano que vem, o mês que vem, e parece que está cada vez mais urgente as mudanças, porque o clima do planeta não dá mais para você esperar 46 anos para colher fruto de nada. Se você plantar alguma coisa para daqui a 30 anos, talvez quando você for colher, não exista mais o lugar onde você plantou. O clima no planeta não é só um alerta do painel do clima. Não é só uma convocatória para a gente mudar hábitos, diminuir consumo. Ele é um aviso de que nós estamos indo para o fim de algum mundo. Algum mundo. Ainda bem que as cosmovisões dos povos originários, assim como na África, sabem que existem muitos mundos. Muitos mundos. O Davi Yanomami, que passou por aqui abrindo essa tenda, ele tem um livro que tem o título de A Queda do Céu. A queda do céu é porque um mundo já foi embora. Veio outro. Depois aquele mundo foi embora. O céu desceu e esse lugar que nós estamos andando agora, na cosmovisão Yanomami, é o terceiro céu. Nós estamos caminhando em cima do terceiro céu. Quando os Yanomami falam que o céu pode cair sobre a nossa cabeça, o Copenau Yanomami alerta a gente dizendo: agora vai cair em cima de todo mundo, dos brancos também. Porque antes o céu caía sobre as nossas cabeças, porque nós vivíamos essas diferentes camadas de mundo sensível, onde os espíritos dos nossos ancestrais conviviam com a gente, intergeracional. Então a gente habitava céu e terra. Com a erosão da vida no nosso planeta, se esse céu cair, ele cai sobre todos. Quer dizer, irão embora, como diz os goianos, mamando e caducando. Mamando e caducando. Vocês já escutaram essa expressão? É goiana? É goiana.
Então, mamando e caducando vão entrar pelo cano. Não adianta ficar pensando que você vai descolar um ouro e comprar mais uma permanência aqui. Você está frito. Não adianta quanto ouro você roubou. Não adianta quanto tesouro você escondeu. Você vai derreter feito uma lesma na calçada. Uma lesma no verão, atravessando uma calçada, gente, é uma coisa terrível. Antes de fazer o percurso, ela derrete. Nós, humanos, podemos derreter feito lesma na calçada se a gente não mudar a nossa insistente mania de fazer buraco na terra para tirar ouro e petróleo. Fora petróleo da Amazônia! Caetano, você quer tirar petróleo na margem esquerda do Tapajós? Fora petróleo da Amazônia! Bom, os nossos irmãos Munduruku, eles estão o tempo inteiro falando que não pode. Mas o Ministério das Minas e Energia e outros estão torturando a Marina para ela liberar a senha. Eles sequestraram a Marina e querem que ela libere o PIX. É o PIX do petróleo. Nós estamos numa situação política no nosso país tão indecente em que o nosso presidente não consegue tomar uma decisão e dizer não. Porque se ele disser não, parece que vão, sei lá o que, arrancar a cabeça dele. Então assim, será que ele está igual a Maria Antonieta? Ó, ou o petróleo ou a cabeça. Então abaixa os petroleiros. A bancada de senadores e de deputados que estão levando grana para aprovar a extração de petróleo na foz do Tapajós, no Amazonas, eles devem ser denunciados como ecocidas. O que é um ecocida? Um ecocida é aquele sujeito que autoriza ou executa ações que vão desaparecer com condições ecológicas de um determinado ambiente, de um ecossistema. Eu acuso esses caras que estão levando propina para levar petróleo para a Amazônia como ecocidas. A Marina não pode ceder a esses idiotas. Se ela tiver que sair do governo, que ela faça como aquelas pessoas que têm dignidade de manter a sua palavra, como ela demonstrou até agora, e que ela não ceda à chantagem dos petroleiros. Olha, eu não conheço ninguém que de manhã cedo bebe petróleo, ou que come petróleo no almoço e na janta. Então eu não sei por que aqueles senadores do Amapá, do Pará, os Barbalhos, querem tanto petróleo. Será que essa gente come petróleo? É petróleo, é estrada, hidrovia, portos, para continuar tirando de dentro desse território a nossa riqueza e despachando ela para outro lugar do mundo. É como se nós, esse povo plural, como diz Darcy Ribeiro, esse povo mestiço, é como se esse povo não pudesse, não estivesse à altura do patrimônio natural e da riqueza que nós temos. A gente precisa entregar ela para alguém do outro lado do Atlântico, para que eles cuidem desse patrimônio, dessa riqueza. Eu não aceito mais que o Brasil continue cortando as nossas montanhas para exportar minério, para exportar gás, para exportar água. Olha, uma das tragédias mais recentes, para todo mundo que tem mais de 50 anos aqui, se chama agronegócio.
E eles conseguiram emoldurar uma campanha dizendo que o agro é pop. Agro é morte! O agro é pop? Não! Mas vocês estão vendo como é que a publicidade consegue transformar o diabo num príncipe bonito? A publicidade, gente, em menos de 15 anos, criou o slogan do agro é pop e imprimiu ele de uma maneira tão incontornável que as pessoas acreditam que o guaraná que o Sataré Maué extraem da floresta é feito pelo agro. Tem uma propaganda na televisão que mostra a coleta do fruto do guaraná e depois diz que aquilo é agro e que aquilo é pop. Daqui a pouco eles vão dizer que o empadão goiano é pop. É agro, é tudo. Ele é tudo, mas ele não é do agro. O agro, ele se apropria de tudo. Ele transforma tudo que é bom na marca dele e tudo que é ruim larga pra gente. O ruim é o mercúrio, os rios exauridos, os aquíferos sendo violados para poder suprir a demanda de outorga de água para grandes latifúndios, a nossa água, o nosso ar, tudo que é bom, eles extraem. E tudo que sobra fica para nós. O que nós vamos fazer com tudo que sobra? Tem uma expressão que é: eu cheguei lá e fiquei preocupado porque aquelas pessoas estavam vivendo sem nada. Ora, se você chegou em algum lugar e as pessoas estavam vivendo sem nada, você deveria prestar atenção, porque talvez eles estivessem muito bem com nada. O que é viver com nada? Viver com nada. Viver com nada é muito diferente de viver sem nada. Viver sem nada é carência. Viver com nada é abundância. Viva a abundância! Com nada! Sem petróleo! Sem ouro! Sem essa merda toda! Viva! O capitalismo, ele quer fazer com que as pessoas se dividam entre pobres e mais ou menos e ricos. Então o mundo teria pobres que ficam sem nada, os mais ou menos que sobrevivem e os ricos que comem a terra. Comem, devoram a terra porque querem comer o que está debaixo do solo, na superfície e no... Você também quer? Com nada deve ser o lugar de encontro entre o consumo, esse consumo de tudo, e aquela palavra que está se tornando comum entre nós, que é o bem viver. Bem viver é uma palavra que foi integrada ao nosso vocabulário a partir dos Andes. Ela vem da palavra bem viver, em castelhano, que foi extraída da palavra quechua, sumac calçai. O sumac calçai é uma conduta de vida onde os humanos não extraem do lugar onde vive nada excessivo, somente o necessário. O necessário, somente o necessário.
O necessário, somente o necessário, é como viver com nada. O excesso, o extraordinário, é aquilo que a gente não precisa, mas que o capitalismo faz a gente pensar que precisa. O capitalismo é capaz de fazer você pensar que você precisa de uma bicicleta, uma moto, um carro ou 2 carros, quem sabe 2 casas, e por aí vai. Você precisa de muita coisa. A gente podia concluir que todo mundo que precisa de muita coisa é porque no seu ser não é nada. Nós precisamos ser capazes de fazer despertar o nosso ser, o nosso poder interior, expressar isso coletivamente e continuar fazendo isso que essa tenda multiétnica proporciona, são esses encontros. Juventude e Agroecologia. Olha que ideia mais bem-vinda. Guatá. Agroecologia e Educação no Campo. Fórum de Comunidades Profissionais. O grito de resistência no Cerrado. Gente, o bioma mais aviltado no nosso país, no momento, é o Cerrado. O Cerrado virou o prato da vez. Querem comer o Cerrado até a raiz. A fúria que chegou no Cerrado, que conseguiu engendrar um monstrengo chamado Matopiba. O monstrengo é um monstrengo devorador de ecossistema, porque consegue comer um ecossistema inteiro, cerrado. A gente azara a Amazônia com petróleo, a gente azara o Cerrado com agronegócio, com monocultura, com toda essa peste que a gente acha que é progresso, desenvolvimento, e nós estamos destruindo um ecossistema inteiro. Isso é ecocídio. Ecocídio. Quando é que nós vamos começar uma campanha? Tira a mão do Cerrado. Tira a mão do Cerrado. A gente tem que dizer isso para as máquinas que estão passando a corrente no Cerrado. Tira a mão do Cerrado. Olha, o Cerrado é um santuário que produz água para o país inteiro. Se a gente azarar com o Cerrado, nós vamos acabar com a água que é doada para todo mundo de graça. Ela vai ser apropriada por essa história de exportação de toneladas e toneladas e milhões de toneladas de grão. Quando você exporta milhões de toneladas de grão, você está exportando água. Alguém pode pensar, não, mas aquele grãozinho tão bonitinho e sequinho, um grãozinho daqueles são milhões de litros d'água para fazer um grãozinho. Será que eu vou ter que convidar um biólogo para vir explicar quantos milhões de litros d'água você precisa para fazer um grão de soja? Então, gente, nós podemos cambiar. Podemos cambiar. Fernanda, ô Fernanda, vem cá. Eu quero convidar a nossa querida Fernanda Caingangue para vir aqui me ajudar. Eu já ganhei. Deixa ele tomar água. Ele provavelmente não ouviu a minha fala um pouco antes dele chegar, porque eu falava exatamente isso. O Cerrado é precioso para nós. Existe toda uma campanha em favor da Amazônia, e a gente tem que fazer mesmo, né? Mas se o Cerrado cair, a Amazônia não vai sobreviver, né? Então, nossos pajés estão tocando os maracás para o céu não cair sobre as nossas cabeças há muito tempo. Eu convidei a Fernanda para vir aqui, além de me dar uma água, também,
Tá bom esse microfone? Tá. Eu convidei a Fernanda porque eu queria, assim como eu fui recebido assim, com tanta distinção e carinho, eu queria expressar a minha admiração, reconhecimento pelo grande trabalho que a Fernanda tem feito. Esse microfone tá bom? Vocês estão me ouvindo aí atrás? Desde que o Ministério dos Povos Indígenas foi anunciado, o Museu dos Povos Originários, o Museu dos Povos Indígenas, passou a uma breve modificação na sua orientação geral. A Fernanda assumiu à frente daquele museu, que tem a base dele lá no Rio de Janeiro, mas que aqui em Goiás tem um centro de audiovisual, em Goiânia. Centro de Audiovisual Goiás e Goiânia. Então tem um centro de audiovisual em Goiânia, que é uma novidade, porque é uma maneira de estender o serviço daquele acervo do museu para outras regiões do país, tornar ele mais acessível. Eu não sei se a Fernanda vai ter tempo de continuar fazendo essas modificações lá no museu. Talvez ela não fique, mas eu não posso perder a oportunidade de dizer que essa jovem mulher, ela é muito corajosa e é a maior autoridade para discutir propriedade intelectual e conhecimentos tradicionais, porque ela faz isso na ONU há pelo menos 20 anos. Ela antecipou para não falar 40. A Fernanda, depois que ela se formou primeiro em Direito e depois começou o mestrado, dos doutorados dela, ela é hiperdoutora. E ela escreveu parte dos documentos da Conferência da Biodiversidade, desde que foi estabelecido a obrigatoriedade de fazer consulta prévia às comunidades, associando recurso genético ao conhecimento tradicional. Então, conhecimento tradicional associado a recursos genéticos, a maior autoridade é a Fernanda. Palmas para a Fernanda. A ONU tem vários programas. Um dos programas da ONU, voltado ao meio ambiente, mas também às comissões econômicas e outras, a Fernanda participa dos debates de alto nível, que são aqueles que resultam em mudanças nos contratos e nos acordos internacionais. Então essa mulher é da maior relevância, da maior importância. Em qualquer lugar que ela estiver, ela vai fazer boas mudanças. E ela já aprendeu a viver com nada. Parabéns, Fernanda. Quanto tempo eu fico aqui? O sol, o sol. Hã? Sentado?
Muito obrigada, muito obrigada. Pode ser lateral mesmo. Aqui, um momento rico. Nós vamos passar agora a fala do professor Murilo Calexê para dar os agradecimentos. Muitas palmas. Boa tarde, Paulo. Passando no meio do povo. Mostrou esse espaço. Talvez esse espaço seja um dos espaços mais coletivamente construídos. É quase impossível pensar em todos que trabalham de forma intensa para que isso aconteça. Então eu queria agradecer em nome do Guilherme da Fiocruz, do Arrucá pelas sedes, da Valéria pela Seduc, do professor Robson, professor Wellington. E nesse instante, eu vou solicitar que vocês novamente voltam. Ah, vocês estão? Tem mais uma lembrancinha do MCP agora. Palmas para o MCP. Mais uma. Agora eu vou solicitar que vocês sentem novamente para receber a apresentação. Isso, a foto. Aí vocês vão sentar novamente e nós vamos receber aqui, eu vou pedir para o pessoal contribuir conosco aqui, ó, nessa passagem aqui, porque o povo Caigangue do Sul fará uma apresentação. Então, Grenache.
Tu pensa em Bramambet Cotin. Kani Magema Yakat Ko Karta Ko Kirmo. Katini Mangemo Share. Gawe ka anta prun mo anke anta ang poy mo. Kaya tayo hopun mo share. Anke anta idararad mo anke. Gakum ka itu fad ni share. Kaku kusanta ting mo share. Kaan kita de umbur mo share. Kanta yakat koman ni mo share. Yakta koye share. That ta ang makeba share. Angga Kri ang ma-share tati, ang tangon ang takoy share, kang ta when grad mo share, ang mahal tati.
Ang ma-share tadi. Ada share. Agradecemos agora, então, o povo Caigande do Sul. Muito obrigada pela apresentação. E Ailton Krenak, nós temos também mais outras 3 saudações aqui nesse instante.